Olá, amigos. Eu aqui, de volta. Nosso encontro dominical. Que coisa boa saber que vocês estão aí e que eu posso contar as minhas histórias, os casos, falar sobre Jesus, sobre o nosso encontro com a divindade, encontro com Deus. Não importa qual a religião que nos anime, podemos ser católico, protestante ou não ter nenhuma religião, não importa. O importante é que haja dentro de nós um sentido direcional de vida, um caminho que nos conduza para a paz, para o equilíbrio da alma, que tire esse ranço de vida, de apego às coisas materiais, às coisas do mundo. E o Espiritismo, em realidade, não é uma religião, nós já falamos sobre isso, é uma filosofia que nos convida a questionar, a conversar a respeito, a buscar resposta para todas as nossas interrogações, para as nossas indagações. E eu já contei, alhures, a primeira vez que eu vi um espírito, e era um espírito encarnado, que era minha irmã, que estava dormindo ali do lado. Mas agora eu vou contar a primeira experiência mediúnica mesmo, que para mim foi uma surpresa muito, muito chocante. Foi porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu era uma adolescente, tinha na época de 12 a 13 anos, e eu estava na sala estudando matemática. Sempre foi uma matéria que me deu um trabalho danado para conseguir sair do ginásio e terminar os cursos que eu fiz. E eu estava com um colega que conhecia bastante a matéria, estava estudando. E mamãe era daquelas pessoas antigas, ela nunca chamava a atenção da gente, ela olhava. E a gente já conhecia o olhar da mamãe e do papai também. Quando ele olhava assim, meio de viés, assim, a gente sabia que era para sair de fininho, sair do espaço que a gente estava. E eu estava na sala com o meu colega estudando, e quando chegou uma senhora, era uma amiga da mamãe, e ela estava assim muito nervosa, chorando, e a mamãe veio ao encontro dela, e ela falou assim: eu preciso conversar com você. E então a mamãe olhou para mim, e eu já sabia que eu tinha que me levantar e sair, mas eu não conseguia. De repente, as minhas pernas não me obedeciam. Eu queria fazer força para levantar, mas as pernas estavam paradas, eu não conseguia me mexer. E mamãe olhou a segunda vez, e o coração começou a bater, eu comecei a ficar desesperada, porque eu já sabia o que viria depois. Mas não levantava. Na terceira olhada, a mamãe disse Cici, que era o meu apelido, e não consegui. Aí o meu colega ficou nervoso, porque ele percebeu também que a coisa estava ficando séria. E ele falou assim: vamos lá para a cozinha, vamos lá para a cozinha. Mas eu estava parada, não mexia as pernas, e aí os braços também não moviam. E eu olhava seriamente para a senhora que tinha chegado. Aí a senhora começou a chorar, estava fazendo um drama tão grande, e a mamãe então falou comigo novamente. Jaci. Ela já falou o meu nome, aí já era mais complicado ainda. Eu estava lúcida, eu estava entendendo tudo e estava sabendo que o temporal que ia cair na minha cabeça não era brincadeira, mas eu não me movia. Aí a senhora pegou e falou assim: a gente pode conversar em outro lugar? A mamãe falou assim, mais uma vez: Jaci. Aí a minha boca começou a falar. Eu não conseguia segurar. Eu estava entendendo perfeitamente. A minha boca começou a dizer um bocado de desaforo para a senhora que estava ali, dizendo a ela que todo aquele drama que ela estava fazendo era uma encenação, porque, em verdade, a errada era ela. As coisas que ela fazia
que estavam complicando a vida da família, complicando a vida da filha, e que ela deveria tentar de alguma sorte. Meu Deus, a boca falava aquelas coisas todas, e eu só olhando para minha mãe. Eu falava assim, a minha mãe foi ficando assim, estática também, muito pálida. E a senhora assim, Antônia, falava para minha mãe, Antônia, o que é que essa menina está falando? Aí a minha boca disse, não é essa menina que está falando, quem está falando aqui é a sua sogra, é a senhora fulana de tal. E disse o nome da sogra, eu não sabia nem o nome daquela senhora, só sabia o apelido dela, quanto mais o nome da sogra. A senhora falou assim, dona, e repetiu o nome da sogra e saiu correndo, porta fora, e naquele momento me deu uma fraqueza. De repente os braços ficaram mole, as pernas também. E eu tive a sensação de um desmaio. E o meu colega, que estava do meu lado, ele era moreninho, ele estava branco de susto, porque ele disse assim, era um espírito que estava falando. E aí naquela hora eu consegui responder, não sei. Então foi a primeira experiência mediúnica que eu tive com lucidez, porque já havia tido outras experiências mediúnicas. E muito cedo, mamãe me levou numa reunião que tinha na casa de um senhor, o senhor Tito Clemente, que já está no mundo espiritual, e ele disse para minha mãe que as coisas estranhas que aconteciam comigo não era doença, era mediunidade. Então, mamãe me levava lá nas reuniões na casa dele e os espíritos se comunicavam, mas eu não tinha consciência daquilo, não percebia. Naquele dia foi a primeira experiência lúcida que eu tive de um espírito dominando a minha vontade, dominando o meu corpo. Então vejam bem, eu não sou espírita porque alguém me contou, porque a vovó falou. Eu sou espírita porque eu tenho certeza da influência dos espíritos em nós. Eu entendo perfeitamente o funcionamento do fator mediúnico, a influência dos espíritos quando existe a mediunidade na criatura. Então, eu ouço os espíritos, vejo os espíritos. Como é que eu vou negar a existência deles? E por que eu ficaria desesperada com a desencarnação de um ente querido? Nunca. Porque eu sei que eles não morrem. Ninguém morre. Nós abandonamos um veículo que já está enfermo, estragado, lesado, para adentrarmos o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo espiritual. E eu tenho certeza de que mais tarde, esse espírito que foi um parente, que foi um filho, que foi o marido, que foi a esposa, que foi o pai, que foi a mãe, vai retornar, será criança novamente, entrará dentro do processo de crescimento para a renovação do seu mundo íntimo, para o ressarcimento dos seus débitos com a lei divina, para o progresso, para o crescimento. Então, por quê? Porque a morte seria para mim uma coisa terrível. Absolutamente. É o quadro renovador. Foi naturalmente uma criação de Deus e estimulado pelo trabalho notável de Jesus na Terra. E quando as criaturas aprendem a querer bem, aprendem a gostar de verdade, esse querer bem, esse gostar não acaba. Ele amplia no mundo espiritual, da mesma forma como as amarguras, os desgostos, a malquerença também permanece e a gente retorna para sanar tudo isso. Mas eu penso mais no aspecto positivo da reencarnação. Então eu sei que o meu pai está no mundo espiritual e toda vez que eu me vejo numa situação meio complicada,
É para Ele que eu me dirijo. Eu peço a Ele, Pai, toma conta da sua filha. Sei que mamãe está no mundo espiritual, meus irmãos, alguns que já partiram, o companheiro desta minha existência, seu Guimarães, também está no mundo espiritual. Sinto saudade. Sim, saudade é uma coisa boa, quando não é cheio de amargura, de desespero. Então, a saudade é uma coisa boa. A gente ora, sorri para os retratos que a gente tem, para as fotografias e espera. Vai chegar a nossa vez. Vamos abandonar esse corpo e eles estarão lá, do outro lado da vida, se não tiverem reencarnado antes. Olha que coisa linda que é a vida, a desencarnação, a reencarnação e a esperança linda brincando em nossas almas. Até mais.